Então, gente, começando as nossas escolas antropológicas, certo? Gente, primeiramente, a nossa primeira escola antropológica já foi dita, que é a escola evolucionista, ok? O que nós precisamos saber da escola evolucionista? Acreditava que a civilização mais evoluída era aquela que tivesse as características mais europeias, vamos dizer assim, ok? Que tivesse um desenvolvimento da língua aprimorado, que tivesse uma literatura bem desenvolvida, que as cidades fossem mais organizadas, que a política também, que as relações sociais também fossem mais racionais, vamos dizer assim, não é? Então, o que é o evolucionismo, gente? O que é a escola evolucionista para o Edward Taylor, certo? Lembrando que Edward Taylor, gente, a vida dele é de 1832 a 1917, ok? E a grande obra de Taylor é Primitiva Cultura, né, de 1871, tá bom? Então, assim, gente, o que é importante nós sabermos nessa cultura e da interpretação de Taylor sobre as outras culturas? É que Edward Taylor ele vai analisar as outras culturas usando o referencial dele, ou seja, aquilo em que ele aprendeu como cultura, aquilo em que ele viveu como cultura, certo? Então, ele vai analisar as culturas, sendo elas mais evoluídas ou menos evoluídas, aquelas culturas que se assemelham ou se diferenciam da cultura europeia e dos avanços que a cultura europeia possa ter alcançado, ok? Então, assim, a réguazinha que ele vai usar para determinar se uma cultura é ou não mais evoluída é a visão dele europeia sobre a cultura, ok? E é importante dizer também que esse tipo de cultura eurocêntrica do Edward Taylor vai justificar muito aí a mentalidade de muitos europeus, principalmente aí na questão do racismo, da xenofobia, né, dessa crescente em dizer que o europeu é mais, né, do que outros povos, né? Então é importante a gente saber isso, gente, que o evolucionismo trabalha, a escola evolucionista trabalha essa concepção de um olhar superior do europeu sobre outras culturas, né? Por esse referencial que é a sua própria cultura europeia. Okay? A escola relativista, ok? O relativismo cultural. Dentro dessa escola relativista, gente, nós vamos ter aí o difusionismo, né, cultural, e nós vamos ter o culturalismo. O difusionismo cultural, gente, é difusão, ou seja, nós vamos ter aí um espalhar, nós vamos ter aí um empréstimo, né, cultural ou uma imitação cultural de vários povos. É interessantíssimo isso, porque assim, gente, todas essas coisas que nós temos achando que são nossos, como futebol, carnaval e tal, não são, cara, são trocas culturais de outras culturas que a gente acaba absorvendo, que a gente acaba pegando para nós como se fosse nosso, certo? Então há esse empréstimo cultural, né, ou essa imitação, né? Por exemplo, o nosso carnaval não é nem um pouco parecido com o carnaval grego, né? Mas é o carnaval. É um tipo de interpretação, né? A nossa quadrilha, o São João, né? Também, querendo ou não, é um tipo de apropriação de uma outra cultura de danças, né? Das cortes europeias, né? Da corte europeia que veio para cá para o Brasil, e os mais pobres observavam aquilo dali e tentavam copiar aquelas danças, né? Coreografadas e tudo, né? Que eram feitas nos bailes e tal. E aí os povos mais pobres tentam copiar isso e acaba sendo incorporado isso para a nossa cultura. Uma outra coisa do difusionismo cultural que nós temos que saber, gente, é a compreensão de plurilinealidade. Plurilinealidade. Como assim? É que a origem cultural o desenvolvimento cultural de cada cultura não tem só uma linha reta dessa cultura. Essa cultura vai se entrelaçando entre outras culturas, ok? Então isso é importantíssimo se dizer, né, na questão do relativismo cultural. É por isso que nós vamos encontrar características de uma cultura muito semelhantes à cultura de outro povo, né? Por quê? Porque lá atrás tiveram entrelaços, né? Tiveram relações culturais muito próximas, né? Tiveram contatos muito próximos, muito fortes, né? E que acabaram fazendo com que culturas diferentes tenham situações muito parecidas, rituais, enfim, interpretações sobre espiritualidade, sobre política, enfim, sobre família. Então perceba que não existe essa unilinearidade, ok? No relativismo cultural, no difusionismo cultural, não existe essa interpretação de unilinearidade, ou seja, de uma linhazinha só. O que existe para o relativismo é plurilinearidade. Quase não sai a palavra, né? Enfim, então perceba que são várias linhas que vão se entrelaçando.
ok? Então, no difusionismo, acredita-se nisso, na cultura como um mosaico, certo? Na cultura como um grande desenho feito de vários pedacinhos diferentes, né? Mas no todo fazendo um só desenho, né? Uma só forma, né? Então, assim, nós temos várias culturas que no total definem o que é a diversidade humana, vamos dizer assim, ok? Outra coisa importante a se falar, gente, do relativismo cultural é que nós temos aí o culturalismo, que é onde vai entrar um cara muito bom nessa teoria de diversidade cultural, de relativismo cultural, que é o Franz Boas, ok? Franz Boas, gente, ele trabalha uma escola antropológica que pode ser chamada também de particularismo, ok? Pode ser tanto trabalhado como culturalismo como particularismo, tá? Por quê? Porque nós trabalhamos particularmente cada cultura, cada interpretação cultural, cada vivência cultural, lembrando sempre, sem colocar uma cultura sobre a outra, sem hierarquizar culturas. Não existe isso no pensamento de Franz Boas, em hierarquizar, colocar uma cultura sobre a outra. Não existe isso, galera, tá bom? Não existe. Então, assim, nós temos aí no culturalismo as trajetórias e os percursos culturais, sim. Então, assim, por exemplo, o nosso país, como é que eu posso entender esse pensamento do Franz Boas? É o seguinte, o nosso país, gente, olha, nós vamos ter os negros que vão vir à força para cá, para o Brasil, que é uma cultura que vem forçada para cá, né, para serem escravos aqui no Brasil. Então o negro ele vem à força para cá. Nós vamos ter o europeu, que é o invasor, que invade essas terras, né, porque essas terras aqui já eram por direito dos indígenas, essas terras tinham pessoas aqui, essas terras não eram alheias, tinham pessoas aqui, tinham indígenas aqui, então, que são os moradores originais desse país. Então você já tem uma mistura em três, já negros, né? Temos brancos e temos os indígenas, né? Então já começa uma mistura muito grande, né? E aí fora esses três, né? Nós ainda vamos ter futuramente a chegada de árabes, judeus, nós vamos ter também a entrada de italianos, de alemães, nós vamos ter aí a entrada de japoneses, ok? Então perceba que no final das contas deu no que nós temos aqui hoje. É por isso que você vai encontrar famílias que têm uma valorização muito grande da sua linhagem, né? da terra, dos seus avós, não é? Franz Boas também, gente, elimina essa compreensão de raça, não é? Justamente por isso, cara, porque nós temos essas trajetórias mescladas, nós temos essa difusão cultural, esses empréstimos culturais muito grandes. Então, assim, tudo isso também acaba se relacionando à questão biológica das relações com outros povos, né? Na geração de filhos miscigenados, entendeu? Então não tem como definir uma raça, cara. Então Franz Boas, gente, ele acreditava que cada cultura tem a sua capacidade mental, sua capacidade espiritual, sua capacidade própria de resolver problemas, né? De lidar com situações novas também, certo? De criatividade, né? De particularidades, né? Cada cultura ela é especial por isso, porque detém as suas particularidades, as suas características próprias. Franz Boas ele traz um critério universal, certo? Um critério universal sobre as demais culturas. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está no mesmo barco, ok? Gente, depois nós vamos ter outra escola antropológica, certo? Que é a escola funcionalista. Como ícone dessa escola, certo? O Malinowski, tá? Malinowski, ele vai desenvolver uma coisa que em quase toda ciência social, em quase toda antropologia vai se trabalhar, que é a pesquisa de campo. Só que nós, quando vamos estudar sobre Malinowski, nós não vamos encontrar pesquisa de campo, nós vamos encontrar essa palavrinha aqui, ó, etnografia, ok? A etnografia, gente, nada mais é do que a observação participativa, né, daquele contexto, daquela situação, certo? Então, assim, a observação participativa ou etnografia nada mais é do que a pesquisa de campo. Nós vamos, gente, colher dados, nós vamos fazer uma coleta de situações e informações sobre determinada cultura, não é? Utilizando o quê? A visão da pessoa que a gente está pesquisando, cara. Ou seja, nós não vamos ver de fora, né? Nós não vamos usar os dados de outras pessoas ou o que outras pessoas falaram para nós sobre a cultura daquele povo. Nós vamos nos inserir naquele povo durante alguns dias, não é? E vamos relatando, vamos trazendo informações e dados, né? E vendo, observando a situação real daquele povo por aquele próprio povo, certo? Ponto. Então, assim, a observação de campo ou estudo de campo, né? Que é a etnografia do Malinowski, que ele vai trabalhar muito bem, vai se basear nisso. Nós vamos vivenciar aquela realidade para a gente poder fundamentar e formular
dados sobre aquela realidade, ok? E assim, o quanto mais eu puder arranjar de dados daquela pesquisa, melhor. Eu vou trazendo porque eu vou poder construir uma interpretação sobre aquela sociedade, beleza? Outra coisa a dizer, gente, é que assim, fora essa de que eu vou olhar para a sociedade, eu vou coletar dados daquela sociedade, daquele povo, a partir da visão daquele próprio povo, fora isso, que já é uma coisa genial, diferente demais assim de outras interpretações, não é? O que eu vou ter de novo aqui também? Eu vou encontrar, vou descrever, vou perceber, aliás, que povos diferentes têm os mesmos problemas, cara. Tem os mesmos problemas, são esses. Problemas como alimentação, organização social, economia, espiritualidade, conflitos entre famílias, enfim. Então, as necessidades. Só que cada povo resolve essas diversidades de forma diferente, né? Só que cada povo consegue chegar a soluções diferentes para problemas iguais, em que sociedades diferentes acabam enfrentando. Ok?